Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e a vida de toda a sua família e também dos seus negócios, da sua fonte de renda, que nós sejamos todos abençoados pela mão protetora de Deus e pelo Espírito Santo dele que nos guia, que nos alimenta e que nos faz enxergar o caminho certo para vivermos. Eu desejo em nome de Jesus Cristo que isso seja tocado na sua vida agora e que você tenha uma vida renovada, uma mente renovada e assim uma forma nova de fazer as escolhas, não nas nossas, nas suas vontades, mas na vontade do Espírito Santo, aquele que nos guia e nos coloca no centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje, meus irmãos, para falar sobre relacionamento, sabe? Para falar sobre um ponto em especial que acaba fazendo com que as pessoas encontrem dificuldade no decorrer de suas relações e com isso as relações vão esfriando e com o tempo, infelizmente, uma grande maioria vai se dissolvendo ao ponto de acabar. Quero crer que não é o seu caso, mas eu tenho certeza, se você está ouvindo essa mensagem aqui, é porque Deus tem um trabalho com você. Deus tem uma missão na sua vida, meu irmão, minha irmã, de compartilhar esta mensagem, porque ela com certeza vai chegar no endereço certo, o qual Deus já reservou no momento em que Ele me inspirou através do Espírito Santo para gravar essa mensagem. Então, meus irmãos, eu peço que vocês não quebrem essa corrente de oração. Deus me levantou para fazer essa corrente, para estar aqui na internet, pregando mensagens como essa, trazendo mensagens de Deus, fazendo uma corrente de oração. Eu confesso a vocês que não tem sido fácil, para mim tem sido uma grande luta, o inimigo tem se levantado com muita vontade, com muita força nos meus negócios, na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Na vida espiritual, quando eu digo, porque esse é o objetivo final dele, ele não consegue atuar porque eu tenho bloqueado, para a honra e glória de Deus, no meu emocional, qualquer coisa que possa me tirar do centro da vontade de Deus. Eu sinto as investidas dele, mas eu caio em oração, porque a oração é o nosso combustível. A oração é o combustível do cristão. Nós precisamos nos manter firmes, enchendo o tanque a toda hora. A gente se preocupa muito na vida com as coisas que acontecem, com os preços que sobem, mas Deus é um Pai misericordioso, é um Pai maravilhoso, é um Pai que já criou todo um projeto nas nossas vidas e nesse projeto Ele nos deu o poder da oração para que possamos ter comunhão com Ele, e nesse poder e nesse combustível Ele não colocou preço, porque o preço Ele pagou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade e a autoridade na palavra de nos buscarmos aqui juntos para buscarmos a Deus em oração, para que possamos quebrar qualquer maldição, qualquer investida na minha vida e na vida de vocês que estão aqui me ouvindo. Então eu peço a vocês, compartilhem essa mensagem com todos que você puderem, porque Deus estará te usando, meu irmão, minha irmã, para que você possa fazer a vontade dele e salvar uma alma que está dependente de uma mensagem dessas, como eu faço aqui no YouTube para vocês. Amém? Aproveitem, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem as notificações no sininho que irá aparecer, coloque todas, porque só se inscrever não basta, existe uma mecânica, existe um robozinho no YouTube que ele só vai te entregar se você disser através do sininho: eu recebo a palavra de Deus, eu quero receber mensagens como essa. O YouTube irá fazer valer a vontade de Deus e outras mensagens que eu irei postar aqui diariamente chegarão até você, meus irmãos. Então, nesse momento, eu quero falar sobre casamento. Eu quero falar sobre a visão de algumas pessoas a respeito do casamento. Isso não são pessoas que têm alguma dificuldade em entender. Todos nós, em algum momento, já tivemos ou poderemos ter, se não tivermos o conhecimento certo para evitar isso. Algumas pessoas entram nos seus relacionamentos com uma mentalidade já engessada por terem ouvido de seus pais, por terem ouvido da história, muitas vezes até de programas de televisão, que o relacionamento é algo que existe um padrão. Existe um padrão de felicidade, um padrão de alegria, um padrão que faz dar certo um relacionamento. E algumas pessoas mergulham nessas relações achando que vão encontrar esse padrão e serão felizes conforme as pessoas disseram. Outros até entram e durante o percurso, por ouvirem mais o mundo do que a Deus, por estarem mais conectados à carne do que ao espírito,
eles acabam criando sem perceber, porque nós somos movidos pelo que pensamos, criamos pensamentos e a partir dos pensamentos nós temos desejos. Eles acabam pensando que o relacionamento poderia ser daquela forma e começam a desenhar isso de uma maneira subconsciente. E quando menos percebem, eles já estão fazendo certas exigências que o relacionamento seja daquela forma. Se não está sendo, não vale a pena. Como algumas postagens, às vezes, colocam na internet: se não for para ser assim, eu nem quero. Se não for para casar assim, eu nem quero. Se não for para ter um pedido de casamento desses, eu nem quero. Não vale a pena. Veja bem, meus irmãos, nós estamos tratando aqui de um assunto espiritual. Quando a gente fala sobre um assunto espiritual, a gente fala sobre um Deus, a gente fala sobre Jesus Cristo, a gente fala sobre uma força espiritual que nos criou, que é capaz de mudar qualquer quadro. Então, quando a gente está pronto para casar, nós precisamos pedir a Deus que molde, que venha moldar um ser humano para que possa ser o nosso marido, a nossa esposa, e assim nós possamos ter um relacionamento abençoado. Quando nós já estamos dentro desse relacionamento, nós então vamos pedir para Deus que essa pessoa que amamos seja transformada na vontade dele e não na nossa. Nós precisamos entender o seguinte: nós, seres humanos, não somos absolutos em absolutamente nada, muito menos o nosso casamento. Nós temos uma constante variação durante a vida. Nós sofremos mudanças no individual. Nós temos momentos em que vamos mudando pela maturidade que nós temos, às vezes por problemas que nós passamos, nós não percebemos. Às vezes nós somos muito atingidos por pessoas na vida, por problemas pessoais, seja de ordem financeira ou de ordem emocional, e isso vai calcificando a nossa mente, vai fazendo com que veja a vida por uma lente diferente, às vezes uma lente mais entristecida, mais enrijecida, vai fazendo com que a gente mude. E por outro lado, a gente também tem de forma natural uma mudança pelo amadurecimento. Coisas que nós gostávamos no passado, a gente passa a já ter uma visão diferente daquilo e passamos então a desejar coisas novas, não coisas diferentes, mas por um prisma diferente, um ponto de vista diferente. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um testemunho meu. Eu, quando me casei, a minha esposa tinha 23 aninhos. Só que esses 23 aninhos poderiam ser reduzidos a talvez 17 anos. Ela tinha um amadurecimento de uma menina de 23 anos que foi apresentada no altar, que viveu sua vida toda dentro da igreja, que ouviu a palavra de Deus, que tinha dentro dela uma mensagem já formada do Senhor, mas por outro lado, ela tinha uma inocência, porque ela foi feita uma filha que estava sempre dentro de casa, embaixo da asa de sua mãe. Ela tinha 23 anos e nem de casa podia sair. Depois das 10 horas ela tinha que ir para o trabalho, depois que ela começou a trabalhar, ela voltava para casa, ela nunca tinha dormido na casa de uma amiguinha antes, ela nunca tinha estado muito tempo longe de sua mãe. A sua mãe, uma pessoa muito apegada às coisas do Senhor, e ela tinha um certo receio que a filhinha, a única filha dela, fosse uma pessoa talvez colocada para ser judiada no mundo. Então ela preferiu preservar a sua integridade física, emocional e espiritual e a manteve em casa para que assim Deus provesse um esposo e desse uma vida abençoada a ela. E graças a Deus, enquanto a mãe fazia isso, eu do outro lado estava em oração já há muito tempo, alguns meses para ser mais exato, procurando uma esposa como essa, e houve uma concordância na terra, mesmo que nós não nos conhecêssemos, eu e a mãe dela, e Deus assim concordou no céu. E nós um dia nos esbarramos na academia, num ambiente onde nós estávamos cuidando da saúde e não numa balada com um copo na mão. Olha que interessante, meus irmãos, como Deus trabalha da maneira correta. Nós estávamos dentro de um ambiente de tratamento físico, onde estávamos buscando um tratamento aeróbico ou até mesmo buscando tonificar os nossos músculos, enfim, era saudável. Nós nos conhecemos ali e 6 meses depois, tendo uma linda amizade, nós passamos a ter um relacionamento e fazemos agora em agosto de 2023, fazemos 12 anos de casado, um casamento de grande sucesso. Mas entendam, nós tivemos mudanças durante esses 12 anos. Aquela menina que tinha 17 anos na sua mentalidade, com 23 anos no seu corpo, hoje, com 35 anos, 35 anos,
ela já é uma menina diferente, ela já é uma menina que continua com a mesma essência, com a mesma mensagem no coração dela, sobre casamento, sobre amor, sobre como ela me enxerga, mas hoje ela já tem uma visão diferente sobre as coisas que ela faz, como ela faz, o que ela fala, e eu percebo isso, e confesso que às vezes eu sinto falta de alguma coisinha lá atrás que ela tinha de menina, mas eu entendo que esse é um amadurecimento, e eu vejo através do corpo dela, eu vejo a alma dela, eu vejo o coração dela, eu vejo o quanto ela é especial, eu vejo o quanto ela foi separada para mim, e isso faz com que eu compreenda essas mudanças, isso faz com que eu compreenda essas variações que nós seres humanos passamos a ter, e com isso os nossos relacionamentos acabam tendo também. O meu relacionamento não é absoluto, ele é variável, e eu tenho provas disso com 12 anos, imagina com mais de 12 anos quantas outras coisas vão mudar, mas se eu for inteligente o suficiente dentro do campo espiritual, eu conseguirei compreender isso e farei com que isso funcione, como diz o apóstolo Paulo, por exemplo, sabe, na palavra dele, na segunda carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, ó: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está dizendo aqui aos Efésios acerca da igreja, unindo e executando cada um a sua própria função, cresce todos os dias. Mas dentro do casamento é a mesma coisa, nós temos um casamento para crescer. Ninguém casa para viver um sonho de 24 horas, todos os dias, como se esquecesse o que aconteceu à noite, fosse dormir e acordasse de manhã e renovasse esse sonho, essa vida, essa realidade que tanto sonhou, que tanto esperou. Não, nós casamos para construir uma nova vida. Passamos então a ter uma única vida com outra pessoa, e para que essa obra cresça, nós precisamos saber quais são as nossas funções como marido e esposa, e assim colocar em campo o nosso trabalho, fazendo com que ela cresça como a igreja, como o corpo da igreja. Você entende, meus irmãos? Paulo ainda nos fala em Romanos, Paulo é meu ídolo, eu tenho que falar isso para vocês, em Romanos 12, 2, ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, Deus, quando nos criou, ainda no ventre, ainda antes de existirmos no ventre das nossas mães, Deus já tinha feito todo um projeto para as nossas vidas. Vocês acham que a partir de hoje, desse dia em que vocês estão recebendo essa mensagem, Deus já não tem todo o futuro de vocês, o meu futuro pronto? Claro que tem. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus já foi lançada sobre a nossa vida. O que nós temos que fazer então é não se apoderar, não se moldar ao padrão deste mundo, de gerar padrões a respeito das pessoas, a respeito do casamento, como a mídia faz. A mídia faz isso, meus irmãos, para vender história. Isso não tem absolutamente nada a ver com a verdade de Deus. As pessoas vendem o que querem, e existem grandes estudiosos por trás de cada profissão, de cada novela, de cada programa de televisão, filme que vocês assistem, criando justamente uma psicologia para que, à medida em que eles lancem aquele produto, eles atinjam profundamente o teu ser, o meu ser, para que a gente possa estar conectados a eles como se virássemos zumbis. Aquele é o caminho, é aquilo que eu desejo, é aquilo que tem que ser. Mateus 6,33 nos fala: procurarmos primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós viemos para viver um grande amor, nós viemos para ter prosperidade financeira, nós viemos para ter uma família maravilhosa, grande, perfeita e unida, viemos para ter uma excelente casa, um excelente carro que está conectado à prosperidade financeira. Tudo isso nós viemos para ter, para dominar o mundo, só dominar esta terra, Só que isso só virá através de antes nós buscarmos o reino de Deus, para que seja filtrado, e quando nós recebermos, seja de forma pura, imaculada, abençoada, para que seja eterna, e não para que dure até a primeira briga, o primeiro desgosto, a primeira cobrança na justiça de algo que nós não pagamos, enfim, uma separação, a briga pela herança, pelos bens, os filhos sofrem. Esse não é o caminho. Não busquem nada disso antes de buscar a Deus. Quando vocês buscarem, quando eu busco Deus primeiro,
todas as coisas me são acrescentadas, porque eu passo a ter a visão espiritual e não carnal. Então eu tenho condição de fazer as melhores escolhas. E para fechar, meus irmãos, essa tríplice mensagem de Paulo, que eu sei para vocês através da inspiração do Espírito Santo, eu quero falar sobre 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós que somos cristãos, estamos em Cristo, nós precisamos entender que todo dia uma coisa nova vai surgir. Não importa qual foi o mal do dia anterior, esse mal ficará para lá porque foi feito para aquele dia só. Uma noite de sono, na proteção do Espírito Santo, trará o renovo necessário para que hoje seja uma nova vida, uma nova coisa acontecerá. E no meu casamento, novas coisas acontecerão. Nós seremos moldados pela mente de Cristo para termos um relacionamento, uma vida maravilhosa, meus irmãos. Eu tomo posse desta palavra que o Espírito Santo hoje inspirou no meu coração para trazer para vocês. E tomo posse também da autoridade que Deus me deu para falar a vocês o seguinte: vocês também serão abençoados. Eu estou profetizando nesse momento que esta verdade do Espírito Santo de Deus que habita em meu coração hoje está falando aqui aos meus instintos espirituais, seja verdade também na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse desta verdade para vocês, meus irmãos, onde quer que vocês estejam. Que o casamento de vocês seja um casamento renovado. Se você ainda não é casado ou casada, você terá uma mente renovada para compreender as variações de uma vida, as variações de uma mente, as variações emocionais que nós temos durante o dia e nós que recebemos, né? Eu não gosto de usar a palavra sofremos porque traz sofrência, mas as variações que a gente acaba vivendo durante a vida, consequentemente as variações de um casamento. Você que ainda não casou, que ainda está em busca de viver este sonho, eu profetizo que a sua mente compreenderá isso e que você entrará nesta relação, entendendo que você passará por essa transformação, que a pessoa que Deus está separando, já separou na sua vida, também passará, e que vocês juntos terão um casamento abençoado, maravilhoso, que passará por transformações também, mas como o apóstolo Paulo fala, passará para transformações novas que irão renovar a vida de vocês, e a cada dia será uma nova alegria, uma nova vida, uma nova felicidade em viver juntos, porque o casamento nos traz isso. O casamento não é algo que vem para, como eu disse, calcificar as nossas vidas como se fossem 24 horas de validade. Não. O meu casamento, meus irmãos, todo dia me traz uma alegria nova, um sorriso novo, uma piada nova e principalmente um sonho para o nosso futuro, uma luz acesa, uma força renovada para alcançarmos aquilo que sonhamos e entregamos a Deus. Uma vida próspera, os nossos sonhos materiais, os nossos sonhos financeiros, esses existem, nós temos e queremos encontrá-los, mas queremos encontrá-los na grande e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por vocês. Deus, meu amado Pai, meu querido Criador, eis aqui teu servo, Senhor, fazendo a tua vontade, vivendo a tua ordenança, meu Pai, fazendo esta corrente de oração permanente e viva, conforme o Senhor disse para mim que seria. Estou aqui, Senhor, renovando as minhas forças, renovando os meus votos contigo, Pai. Manda alcançar os meus irmãos que precisam ouvir uma palavra, os meus irmãos que o Senhor já separou para fazer o compartilhamento dessas mensagens, Pai, que vão se inscrever aqui, Senhor, para que possam estar comigo firmes e fortes, Pai, para que possamos estar em concordância, porque a briga espiritual não é pequena, Senhor, é grande, mas o Senhor é muito maior para nos fazer vencer. Nós tomamos posse desta verdade, Pai. Nesse momento eu profetizo sobre os meus irmãos que estão me ouvindo, Pai, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles tenham uma mente renovada na Tua vontade, Pai, na mente de Cristo, Senhor, para que possam enxergar através da lente de Cristo, Pai, do olhar de Cristo, e assim se tornarem pessoas fortes, Senhor, blindadas de todo mal, que possam estar passando, Senhor, por problemas que forem, estarão firmes e fortes, te honrando, te glorificando, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que a mente deles sejam, então, Pai, tocadas pelo Teu Espírito Santo, que o relacionamento seja tocado, Senhor, seja com o seu esposo, sua esposa, ou os seus filhos, a sua família, que os seus negócios, nesse momento, sejam tocados para que possam prosperar. Aqueles que ainda, Senhor, não estão trabalhando por alguma razão, por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, ou por alguma dificuldade do mercado
mercado de trabalho, que esses empresários, Pai, que essas lojas possam ter o coração tocado, que possam desejar ouvir o que o teu filho, Senhor, separado por ti, tem a dizer dentro do seu currículo, dentro de uma entrevista, porque à medida em que o coração for quebrado, Senhor, destes empresários, e eles puderem, Senhor, ouvir o que esse irmão tem para dizer, eles entenderão a mensagem subliminar do teu Espírito Santo que falará direto ao coração deles, e esse emprego será, Senhor, liberado, essa enfermidade será liberada, Senhor, essa dificuldade, às vezes uma causa na justiça, um problema financeiro no banco, tudo isso será quebrado no sangue do teu Filho Jesus Cristo, e eles terão uma vida renovada. Eu creio nisso, Pai, eu profetizo isso sobre a vida dos meus filhos, eu profetizo sobre casamentos restaurados, Pai, sobre relacionamentos felizes, porque esse é teu plano desde Israel, Pai, e nenhuma promessa tua, Senhor, deixou de se cumprir. Eu creio na tua palavra, Senhor, nós, teus filhos, cremos nas tuas promessas, por ser um Deus fiel, o Senhor jamais voltou atrás, o Senhor jamais mentiu para os teus filhos, Pai. Eu creio que nesse momento os casamentos serão restaurados, os relacionamentos viverão felizes, e nós poderemos propagar este amor, dizer que vale a pena ter um casamento, um relacionamento em Cristo, teu Filho, e não no mundo, porque o mundo não está preparado, Senhor, para nos orientar ou ser peça de exemplo para que possamos seguir. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por este momento, te peço perdão pelas minhas falhas e pelos meus erros, e entrego a vida de cada filho teu que está aqui me ouvindo, para que eles possam prosseguir certos da vitória deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso, meus irmãos, que essa mensagem tenha tocado no fundo do coração de vocês, que nós possamos caminhar juntos, que nós possamos estar em comunhão, que nós possamos estar buscando a comunhão com o Senhor, e nossas vidas com toda certeza será restaurada a cada manhã, porque Deus nos dá o milagre da manhã, o milagre do renovo, o milagre do dia novo, o milagre da nova busca, da nova conquista, a conquista do dia, o qual Deus já separou para cada um de nós. Que a vontade dele seja feita nas nossas vidas, que a misericórdia dele não falte nas nossas vidas, que o seu amor seja ativado diariamente nos nossos corações, para que nós possamos ter um coração em Cristo e não no mundo. Que não nos falte também o acesso à inteligência e à sabedoria dele e à felicidade dele, porque um ser humano sem felicidade é um ser humano sem vontade de sonhar, sem esperança de um futuro melhor. Que sejamos felizes e apaixonados por este Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Fiquem na paz de Cristo, meus irmãos.